está aqui hoje o Paulo. Olá, Paulo. Olá. E muito obrigado por ter aceito este convite. Eu é que agradeço. Também tenho aqui umas perguntinhas. Sim. E vamos começar com estas perguntas. Força. Como é que começaste a tua jornada no mundo da escrita? Na escola. Pois, como toda a gente. Literalmente, na escola, não só porque aprendemos a escrever na escola, Sim. mas porque eu usava a escrita como uma espécie de ferramenta de afirmação. Quando era miúdo e quando andava na escola ali, 7º, 8º ano, por aí, por essa altura, sendo que eu era relativamente nabo em questões desportivas e nunca era convidado para o futebol e para essas coisas. E percebi que conseguia escrever e que escrevia bem, ou pelo menos escrevia de forma a cativar o interesse dos professores e dos colegas. E, portanto, surgiu como uma forma de afirmação entre pares. Portanto, foi literalmente na escola. Mas tipo, foi desde cedo que quiseste ser escritor, de publicar livros, foi desde essa altura. Quando eu percebi o impacto que a escrita pode ter nos outros e percebi que gostava de fazer aquilo, sim, comecei a pensar que era uma coisa que eu gostaria de fazer. E depois, claro, vem o mundo real e percebe-se que é difícil. Mas sim, foi desde cedo que eu percebi que gostaria de estar, não necessariamente ser escritor, mas estar relacionado com a escrita, com a criação de texto, seja de que forma fosse. Portanto, poesia... Sim, o que fosse. Sim, Okay. sim. O que eu acho, pelo menos para mim foi natural, e provavelmente acontecerá com toda a gente, que é, nessa altura, na adolescência, no início da passagem da adolescência para a juventude, é procurar, tentar descobrir novas coisas e tentar perceber quais são as linguagens, quem são os autores, onde é que cada um se reconhece melhor. E, portanto, passei muitos anos a descobrir autores, a tentar imitá-los, até perceber o que é que eu queria fazer mesmo. E qual é que é o teu autor favorito, já agora? Isso é muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque isso muda muito. Ao longo dos anos. Muda muito ao longo dos anos. E eu agora estou numa fase em que, na verdade, já nem tenho autores favoritos, no sentido em que tinha, por exemplo, há 20 anos, em que se eu me apaixonasse por um escritor, queria ir ler toda a obra e perceber aquele escritor em profundidade. Isso agora, confesso, já não me interessa muito. Apaixono-me por livros e não fico, mesmo que goste muito de um determinado livro de um autor que eu ainda não conhecia, já não sinto essa necessidade de descobrir toda aquela obra daquela pessoa. Mas nessa fase de início, quando eu estava na geração dos 20, descobrir autores e apaixonar-me por eles era fundamental. E variava muito. Lembro-me, por exemplo, de ter grande interesse na literatura do Paul Auster, mas também do José Saramago, ou do Salman Rushdie, ou do Bruce Chatwin. Portanto, todos escritores que foram muito importantes para mim quando eu tinha 20, 22 anos, por aí. Ok. Tiveste tipo algum momento, tipo, então esse foi um momento onde tu começaste a inspirar para seres tipo o escritor que és agora? Não sei se seria tanto inspirar, seria a palavra que eu usaria, ou o verbo que eu usaria, seria explorar. Okay. Escrever coisas para tentar perceber para onde é que eu queria ir e o que é que eu era capaz. Se tu tiveste durante o dia, tipo, ou mais triste ou mais alegre, tu escrevias os textos e aí... ou não? Tipo diário, não. Okay. Eu nunca escrevi diários. E, confesso, nunca tive essa vontade. Mas, por exemplo, eu referi 2 escritores, o Paul Auster e o José Saramago, que tecnicamente são muito diferentes. Eu quando tinha 22 anos, o Paul Auster era o meu ídolo, portanto eu queria escrever como ele. Um universo imaginativo,
em que as coisas acontecem por acaso, mas num universo muito contemporâneo, muito americano. Mas no ano seguinte já estava apaixonado pelo José Saramago, por exemplo, que é um universo completamente diferente, uma escrita completamente diferente, uma técnica completamente diferente. E, portanto, eu andava a tentar perceber o que é que eu gostava mesmo de fazer. E para perceber isso, e o que é que eu conseguia mesmo fazer, e para perceber isso foi preciso, acho eu, que é a única forma, que é tentar muito, e errar muito, e perceber, ok, fiz isto, mas isto já não... Ok, está feito, não me interessa. Portanto, é explorar dentro do universo da literatura aquilo que pode... que mais se aproximava do que eu queria fazer. Portanto, isso demorou Anos. Muitos anos, sim. E como é que tipo, equilibras a vida pessoal dessa vida profissional? O trabalho do escritor é, antes de escrever, propriamente, antes de estar fisicamente a escrever, e passa muito por ouvir, estar atento, reparar, pensar, refletir. Portanto, são ações do cotidiano, não são possíveis de desligar. Portanto, se eu estou aqui sentado, ou aqui não, mas lá embaixo, que é uma área pública onde estão pessoas, pode perfeitamente acontecer eu estar a ouvir uma conversa qualquer que obviamente não me diz respeito, mas isso de alguma forma me inspirar qualquer coisa. Não que eu vá contar aquela história ou falar daquilo ou daquelas pessoas, mas posso ouvir qualquer coisa que me faça pensar no que for, e isso levar-me para um sítio qualquer. Portanto, há partes do escritor que nunca estão desligadas. Ok. Tipo, a vida pessoal e a profissional andam sempre juntas. Sim, porque eu sou sempre a mesma pessoa. Sim, E o que eu uso na escrita é o que eu recebo da vida, de estar com outras pessoas, do que eu leio, do que eu vejo, seja na rua, seja numa série, no que for. Portanto, tudo o que se passa à minha volta faz parte do material que eu depois posso usar enquanto escritor. Portanto, nunca há uma... Não é, eu estou desligado e pronto. E qual é, tipo, é o próximo projeto que estás a pensar realizar? Se tens algum projeto em mente? Não sei, eu não quero exagerar, mas eu neste momento estou metido talvez em 10 projetos, pelo menos. Um dos projetos que eu estou a trabalhar é uma coisa... Eu gosto muito da escrita, de usar a escrita e de usar a literatura como... como dizer... como ferramenta de impacto social. Ou seja, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas e gosto com outros artistas também de outras áreas, não sejam só escritores, e criar projetos, criar coisas que possam ter impacto na sociedade. Um exemplo em que eu estou a trabalhar é a escrever uma ópera em que da história, parte dos intervenientes serão jovens reclusos que estão na prisão. Okay. Portanto, eu estou a falar com eles, estou a conhecer as famílias, estamos a ir às residências deles, das famílias deles. Perceber o passado. Perceber o ambiente. Portanto, vou criar uma história que vai dar origem a uma ópera que vai contar esses acontecimentos. Não tanto os acontecimentos literais deles, mas em que eles se sintam representados. E depois eles próprios irão participar nessa ópera. Portanto, terá uma dimensão profissional de cantores e músicos profissionais, mas eles também participam. Portanto, esse é um dos projetos. Outro mais recente, em que agora estou muito apaixonado, porque já nasceu este mês, com duas amigas, criámos uma companhia de teatro. Olha. Que se chama Nem Marias Nem Manéis,
e estamos a preparar os nossos projetos dentro dessa estrutura. Também há uma peça que vai estrear em fevereiro que eu estou a fazer com outras pessoas, portanto, que eu escrevi e que se chama O Diário de Quem Ficou e que vai ser apresentada no Black Box no dia 23 de fevereiro. Olha. Tenho um projeto em que estou sempre ativo que se chama Fotografar Palavras e que envolve escritores e fotógrafos. Ok, parece interessante. O projeto existe desde 2016, já envolveu 350 pessoas de 35 países. Portanto, já é um projeto com uma dimensão. Internacional. É internacional, sim, muito internacional. Já tivemos um conjunto de exposições anuais, que são no MIMO, no nosso museu, aqui de Leiria, e é um projeto que tem atividade diária, portanto, todos os dias tem publicações, portanto, todos os dias eu preciso trabalhar nesse projeto. Portanto, 3 exemplos. Olha, isso acho que chega. Isso são 3 exemplos bem fascinantes Isso é incrível, trabalhar com vários públicos diferentes. Sim, é isso. Mas é precisamente isso, é usar a escrita, portanto é aquilo que eu faço, que é escrever, mas sempre com outras pessoas, em âmbitos diferentes, o teatro, a ópera, a fotografia e, portanto, envolvendo outras pessoas, que é o que eu gosto. É trabalhar com outros. Agora, fala-me um bocado sobre o clube de leitura. Qual é que é a obra que vocês vão trabalhar, o livro? O clube de leitura... Este clube de leitura aqui da Arquivo existe desde 2012. Ok. Será certamente um dos clubes, se não o clube mais antigo em atividade contínua. Só parou durante aquele período mais complicado do Covid. Okay. O resto tem estado sempre ativo. E é um clube, portanto, foi criado pela Xana Vieira, da Arquivo, que me convidou na altura para fazer a moderação com outra pessoa, com o Álvaro, que já não está. E basicamente funciona de uma forma muito simples e muito democrática. As pessoas escolhem um livro, portanto, hoje há uma sessão, vamos escolher o livro, as pessoas vão votar no livro da próxima. Okay. Portanto, têm um mês para o ler e depois voltamos todos e falamos desse livro. Não pretende ser uma lição de literatura, não pretende ser uma coisa pesada. É um espaço onde todos sentem livres para ouvir e perceberem alguma coisa sobre o que leram e darem a sua opinião. A minha teoria é que o clube tem durado tanto tempo precisamente por isso, porque permite às pessoas, é um clube que acolhe pessoas que não vêm só para ouvir, nem só para falar, mas querem contar o que é que sentiram com aquele livro, mas também querem ouvir o que é que as outras pessoas têm a dizer. É uma troca. Exatamente. Exatamente. E neste tempo em que vivemos, em que as pessoas gostam de falar, de se ouvirem a si próprias, quando há um espaço que permite que as pessoas falem, mas tenham a generosidade de também ouvir e aprender um pouco com os outros, é especial. E por isso é que vamos entrar em 13º ano, portanto, 13 anos de clube já é assim uma história bem longa, sim, bem longa. E qual é o livro que vocês vão falar hoje? O que vamos falar hoje é um livro chamado A Parede, que é uma referência, é um livro de uma escritora austríaca dos anos 60, portanto foi escrito nos anos 60, e na altura passou um pouco despercebido, mas neste momento é uma referência literária pelos temas do ecofeminismo e do feminismo em si. Portanto, é uma história que se conta muito facilmente. Nas montanhas da Áustria estão umas pessoas a passar férias e de repente, por motivos que nunca são explicados e que nunca vamos conhecer, surge uma parede que divide a montanha. E portanto, o mundo acaba e do lado de cada parede fica uma mulher, um cão, um gato, uma vaca. Ok. E basicamente
Portanto, é como se o mundo acabasse e só ficasse o que restou foi aquela mulher e aqueles Os animais. E, ok. portanto, o livro vai acompanhar as aventuras, digamos assim, dessa mulher e dos seus animais. E, portanto, é um hino à natureza, à sobrevivência. E é um livro que tem mensagens muito atuais do cuidado que devemos ter pela natureza, pelos animais, de cuidar. E, portanto, é um livro algo radical por esta história, não é? Porque parece uma coisa de ficção científica, mas filosoficamente é muito forte. E aí foi algo que foi escrito há tanto tempo. E foi escrito, sim, há parece 60 tanto, anos. tipo, Tão a nossa atual. realidade. Exatamente. Yeah. Por isso é que agora, já depois da senhora ter morrido há tanto tempo, é que o livro se tornou assim uma espécie de objeto de culto. Precisamente por isso, porque é muito atual. E é impossível ler aquele livro, não há nenhuma referência naquele livro que faça lembrar, epá, isto foi escrito há 60 anos. Parece que foi escrito Agora, no ano recentemente. passado. E, portanto, isso é uma marca de gênio. Escrever um livro que se torna É temporal. intemporal. Ok. E agora chegou a nossa parte que é O desafio. o desafio. Então, eu tinha aqui algumas frases Sim. e a primeira palavra que me vier à mente, Só uma palavra. só uma palavra, tenho que dizer. Estás preparado? Sim. Então, pronto. O que é inspiração para você? Trabalho. O maior desafio na escrita? Persistência. O que te faz começar uma história? Questões. Qual é o sentido ao terminar um livro? Sentido não. Sentimento ao terminar um livro. Qual é o sentimento que você tem quando termina um livro? Euforia. Qual emoção é mais difícil de escrever? Emoção mais difícil de escrever. O amor. O segredo de um bom diálogo. Literário. Ser genuíno. O que faz um final ser inesquecível? Não ser previsível. Qual é o impacto na escrita na tua vida? Torna-me uma pessoa mais atenta e mais conectada com os outros. O que significa ser escritor? Dores de cabeça. O que te motiva a continuar a escrever? É uma necessidade. Uma palavra que descreva sua relação com os seus leitores. Complicada. E a última. Como você se sente ao receber as críticas? Agradecido. E foi isto. Obrigado Eu é por que ter aceito agradeço. e obrigado por ter vindo cá. Obrigado. Eu é que agradeço. Boa clube de leitura. Obrigado.